Olá, minha irmã, olá, meu irmão amado, prezados amigos, aqui pastor Marcelo Gomes da Rosa, da Primeira Igreja Batista de Caramuja, em Niterói, com mais uma palavra de fé, esperança e amor para você. 1 João capítulo 3, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a eles. Qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Jesus é puro. Qualquer que permanece em Jesus não pratica o pecado. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, e quem não ama a seu irmão, permanece morto. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo seus mandamentos. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e Jesus está nele. Que palavra poderosa! Quem são, afinal de contas, os filhos de Deus? É comum você ouvir por aí as pessoas dizendo, eu também sou filho de Deus. Mas quem são mesmo os filhos de Deus? Quando João escreveu seu evangelho, no capítulo 1, versículo 2, ele diz que a todos quantos receberam Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem chamados, de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem, os que têm fé, os que confiam no Senhor Jesus. Então, nesse terceiro capítulo da sua primeira epístola, o apóstolo João nos chama atenção para algumas coisas que qualificam o Filho de Deus. Primeiro, ele diz, os filhos de Deus são os que têm esperança no Senhor, são os que esperam, são os que anseiam pela segunda vinda de Jesus. Jesus prometeu que vai voltar para buscar a sua igreja e os filhos de Deus têm esperança, esperam ansiosamente aquele dia. Os filhos de Deus não praticam e não vivem no pecado. O pecado já não faz mais parte da sua vida, não é um hábito pecar, é um acidente. E por isso, os filhos de Deus são aqueles que não vivem na prática do pecado. João diz ainda que os filhos de Deus são aqueles que procuram praticar a justiça. Deus é justo e ama a justiça. Deus é aquele que não folga com a injustiça. Jesus esclareceu e nos declarou que é bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Os filhos de Deus são aqueles que amam a seus irmãos. O Filho de Deus sabe repartir, socorrer, ajudar. Os filhos de Deus se importam com os seus semelhantes. O Filho de Deus são aqueles que vivem pela fé, vivem crendo em Deus, vivem dependendo de Deus, vivem na intimidade com Deus. Os filhos de Deus são aqueles que guardam, que cumprem, são aqueles que praticam a palavra de Deus, que se preocupam e guardam os mandamentos de Deus, conforme diz o versículo 24. Dentre os mandamentos estão o mandamento da esperança, o mandamento de não viver em pecado, o mandamento de praticar a justiça, o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo, o mandamento de socorrer, repartir, se importar com o semelhante. É aquele que vive pela fé no Filho de Deus. Que Deus te abençoe e que você se situe muito bem nessa história, porque para ser filho de Deus
é preciso aceitar a Jesus no seu coração. Se você ainda não abriu o seu coração e não convidou a Jesus para estar na sua vida, se você ainda não pediu a Jesus que perdoe os seus pecados, faça isso hoje e venha ser um desses verdadeiros filhos de Deus, aqueles que creem no nome de Jesus como único e suficiente Salvador. Graça e paz da parte do Senhor Jesus.